Muito boa noite. Nós vamos participarmos juntos neste período e vamos fazer um breve apanhado de algumas características e diferenças entre um país de primeiro mundo e um país de terceiro mundo ou subdesenvolvido. Então, eu gostaria de comentar conjuntamente com vocês para que pudéssemos ter pelo menos um presságio ou uma suposição do que vem a ser essas diferenças. Muito bem. É bem lembrar que a questão realmente é ideológica e cultural e também, poderíamos dizer, mental. Pois bem, um país de primeiro mundo, toda a administração, todo o aparato administrativo, governamental, ele existe em função do cidadão. E isso em verdade e em fato. Então você observa que o dinheiro gerido por cidadãos honestos que trabalham, cidadãos de bem, que pagam seus impostos, realmente estão sendo garantidos pelo retorno daquilo que pagam. Pois bem, você tem um governo, uma administração voltada ao interesse comum, a praticamente ao bem-estar individual e coletivo desta sociedade. Então, nós temos uma saúde que funciona, nós temos uma educação que funciona, nós temos um Supremo Tribunal de Justiça que funciona, uma corte que funciona, nós temos políticos sérios, nós temos pessoas na sociedade engajadas profissionalmente e não somente de aparência. Você observa que é uma situação em que, na realidade cultural, em que não pesa o que tem mais, chora menos, o vale tudo pelo dinheiro, e etc, etc. Então existe realmente uma inter-relação pessoal, uma relação interpessoal e praticamente coletiva, no sentido de atingir o bem-estar comum. E observamos que existem leis, existem regras que devem ser cumpridas, obedecidas. Outros sim, as punições e as penalidades da lei podem ser aplicadas. Nós temos países, inclusive, que quando existe qualquer denúncia de corrupção ou qualquer tipo de mau uso do dinheiro público, ou de erário público, ou desvio de dinheiro público, até a bala que eles utilizam no revólver, a família é obrigada a pagar. Existem situações em que as penas são pesadas, você vê situações de crimes contra o Estado ou contra outro indivíduo, em que as penas praticamente são pesadas, 30, 40, 50 anos de reclusão. Então nós temos realmente uma cidadania. Observamos que as pessoas têm a sua identidade, têm a sua segurança garantida pelo Estado, tudo em função do bem-estar. Eu gostaria de citar um exemplo. Quando eu estive no Canadá, um parente do meu pai, por parte paterna, já falecido, sofreu um acidente e acabou tendo uma fratura exposta e foi obrigado a utilizar na cirurgia talvez essas placas de, de ferro, de alumínio, para que pudesse regenerar o seu braço.
Então, o que ocorre? Quando eu estive na sua cidade, eu permaneci naquele lugar por quase 30 ou 40 dias. Além dele ter sido aposentado com um bom salário, aproximadamente US$ 4.000, tinha sua própria casa, que o seguro lhe conferiu, seus filhos estudando nas melhores faculdades. E o que me chamou a atenção foi o fato dele não ter que estar correndo atrás de médico e em filas de médicos. Todo sábado pela manhã, o médico vinha até o seu domicílio e o analisava e praticamente o examinava, conversava durante um período razoavelmente bom e, quando havia necessidade, prescrevia alguma receita ou uma alimentação ou uma dieta, o que fosse. Isso já há aproximadamente quase 5 anos. Então você vê aí a inversão de valores. A saúde a serviço do cidadão de bem, do indivíduo, e não o indivíduo trabalhando para manter a indústria da saúde com toda a sua corruptela. Agora vamos falar um pouco mais ainda de países de primeiro mundo. Existe investimento na área de saúde de forma séria, em que você trata o doente do começo ao fim, você praticamente tem uma seguridade garantida em relação à saúde, você praticamente tem medicamentos top de linha para determinadas enfermidades, tem tratamentos especializados e você tem confiança no profissional que te assiste. Não se trata de fomentar a indústria corrompida da saúde, ou da política, ou da economia, ou da educação, ou do comércio, ou do capitalismo selvagem, ou da corrupção. Se você observar a nível educacional, o Estado realmente investe na educação de forma qualitativa e não quantitativa. Nós observamos mestres, doutores, livre-docentes, PhDs, com uma estrutura invejável de formação cultural, educacional e acadêmica. Por outro lado, nós observamos também que não existem seres humanos como se fossem mercadorias para gerir e garantir a manutenção da máquina administrativa, governamental. Se você observar também, além da questão da saúde, da educação, nós observamos a questão da religiosidade, também marcada por um controle estatal muito forte para preservar os seus cidadãos de falcatruas, de enganos, de redes, de falsos sistemas religiosos com seus falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, ladrões, mercenários e salteadores. Uma determinada vez, eu estava dando aulas de inglês na cidade de Londrina e, coincidentemente, conheci duas italianas que estavam na cidade de Londrina a passeio na casa de seu pai, que havia se casado com uma brasileira. E acabei praticamente conhecendo-as e fomos almoçar juntos e permanecemos um período juntos. E no dia seguinte eles iam partir e embarcar, tomar o voo de volta para a Itália. E eu pude ficar esses 2 dias conversando com eles e também eu as acompanhei até o aeroporto, onde no aeroporto de Londrina eu pude conhecer também os seus pais. Obviamente que eu fiquei bastante surpreso que uma das gurias italianas me comunicou que na Itália você não pode
atuar a nível espiritual, religioso, como se atua no Brasil. Existe uma preocupação, né, com o que realmente vai acontecer a nível espiritual. Então, o Estado não libera alvarás para cultos e religiões de qualquer maneira. É necessário ter praticamente autenticidade, veracidade, né, equilíbrio, enfim, veracidade na teoria e na prática em relação às escrituras sagradas. E uma coisa que ela me disse que me chamou muito a atenção, que eles não concedem alvará para igrejas como a do Brasil. Igrejas têm que ter uma nave, tem que ter um púlpito decente, não se aceita igrejas com cadeiras, como esses teatros e anfiteatros e circos que nós vemos hoje, mas realmente bancos de madeira e toda aquela questão arquitetônica eclesiástica. E um outro depoimento, uma outra guria que eu dei aula de inglês e ela se formou em letras passando no vestibular e se formou em língua e literatura francesa. E terminando sua graduação foi passar um tempo na França. E ela tinha o hábito aqui no Brasil de frequentar igrejas evangélicas. Quando chegou na França, ela me disse que tinha que viajar muitas vezes 3 ou 4 horas para encontrar uma igreja evangélica. E quando encontrava, diria-se uma igreja séria, uma igreja inspecionada, uma igreja que poderia estar em funcionabilidade devido à sua seriedade. Obviamente que o Estado estava marcando em cima. Agora vamos falar um pouco a respeito da questão do dinheiro. País de primeiro mundo, o dinheiro não é para discriminar, para quem puder mais chora menos, vale tudo por dinheiro, mas é um instrumento utilizado para troca. Né? Então eu pago você pelo seu trabalho, você ganha o seu dinheiro, com o seu dinheiro você pode comprar mercadorias, você pode comprar bens de consumo, bens móveis, bens imóveis, roupas, sapatos, uma forma de você manter a sua integridade e a sua moral em conformidade com a ética e com a lei. Alimentando-se bem, comendo, se formando, se graduando, vestindo bem, morando bem. De novo, a preocupação com o bem-estar do seu cidadão. E vamos então falar um pouco a respeito de países de terceiro mundo ou países em subdesenvolvimento. Obviamente, é totalmente o oposto do que nós estamos falando até agora. O cidadão existe em função de preservar e manter o Estado, o governo, a administração abastada. Então você paga impostos que nunca retornam, mas ficam entre uma corruptela, uma curriola, uma gangue, uma máfia, que praticamente se diz estar a serviço da democracia e do povo, quando na realidade isso não existe. Todo o dinheiro angariado, investido de forma a impostos, tarifas e outras coisas mais, acabam sendo desviados no meio do caminho, e por aí afora você observa que não há punição, não há aplicação de penalidade nem de lei, porque se o Supremo Tribunal de Justiça ou qualquer outro órgão aplicar lei, obviamente inibirão que outros venham a continuar desviando o dinheiro público, praticando corrupção contra a sociedade, contra o cidadão de bem. Então, não se aplica a pena na realidade e nem se pune na realidade, existe o que nós chamamos de impunidade, para não inibir outros que virão por aí, ou seja, os outros, vendo que crime de colarinho branco, crime de evasão de divisas do erário público, desvios de verbas públicas, acabam em pizza e não dá em nada, então todos vão querer continuar
entrando na política, entrando nos demais departamentos, nos demais segmentos da sociedade, nas demais instituições públicas, estaduais e federais, e continuando formando organizações mafiosas e criminosas com a obtenção e o intuito de desviar dinheiro público. E como sabemos, estamos aí diante do mensalão, diante do Lava Jato, 1, 2, 3 meses de cadeia, e depois um cidadão sai para usufruir de bilhões e bilhões que ele desviou do erário público. E penalidade nenhuma para não inibir os próximos que virão aí, ou seja, é um indício de que estamos deixando porteira aberta para que esse processo de dizimação do capital estatal e federal continue de forma plena. Então não há punição pelos que estão no poder para que não venha inibir os próximos que virão aí, ou seja, nós praticamos a corrupção e vamos dando espaço para que outros continuem, porque isso dá muito dinheiro. Então, países de terceiro mundo, subdesenvolvido, não tenha a sua preocupação focada no bem-estar do cidadão, do trabalhador, da família, do jovem, do mancebo, do ancião, mas principalmente em ganhar, 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 lucrar, 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 e você observa que não há qualidade de vida. Nós temos ruas emburacadas, nós temos uma saúde precária e praticamente falseada, nós temos uma política corrupta e corrompida do primeiro ao último escalão, nós temos as instituições estaduais e federais, públicas e privadas, todas corrompidas, todas cheias de viroses, todas cheias de vírus. Nós temos aí um contingente de leis contra as pessoas honestas e que favorecem criminosos, bandidos, narcotraficantes, crimes organizados, máfias, civis, policiais e estatais e federais e governamentais. Então nós observamos que a lei está frouxa, a lei se afrouxa para que praticamente dê espaço para que os criminosos e os crimes, os corruptos, continuem a praticarem os seus atos praticamente meliantes. Então, vamos falar um pouco do que seria a diferença e as qualidades de um país de terceiro mundo em um país subdesenvolvido em relação ao que nós falamos um pouco. Muito bem. Em países de terceiro mundo, o cidadão, então, ele presta a gerir o Estado. Ele tem que trabalhar, pagar os seus impostos para que não venha faltar dinheiro, para que esses indivíduos possam praticamente nadar em berços esplêndidos, em banheiras que, ao invés de serem alimentadas com água, geralmente podem ser alimentadas com cédulas e mais cédulas de dólares e reais praticamente incalculáveis. Então, não há uma preocupação com o cidadão, uma saúde precária em que você observa que não existe um tratamento contínuo, não existe um começo, meio e fim, é uma saúde para inglês ver, onde você passa por um médico que mal te examina, te dá um paracetamol, ou te dá uma amoxicilina e manda você tirar um raio-x e ir embora deitar na sua casa. Não existe uma continuidade no tratamento, não existe praticamente um prognóstico da doença, existe realmente retaliações e mais retaliações para que possam, então, continuar a mamar nas tetas do Estado, nessas instituições como nós chamamos aí de SUS e sei lá mais o que. Na realidade, o montante de dinheiro que isto fomenta gera a indústria criminosa da saúde, onde nós observamos desvios e mais desvios de dinheiro, e o que chega até o público realmente são remédios
de praticamente populares, que não têm eficácia de remédios de top de linha, e praticamente hospitais defasados, sem instrumentalidade, sem aparelhos, sem equipamentos, e numa emergência, muitas vezes a pessoa pode vir a adoecer ainda mais ou vir ao óbito. Muitas vezes, profissionais da medicina que, com raro respeito, são médicos conscientes, mas na sua grande maioria nós temos aí pendurado na indústria da saúde governamental açougueiros que estão praticamente ali visando só lucrar, 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 em detrimento à desgraça da saúde alheia. E, enfim, não existe realmente e de fato um tratamento em que você tenha precaução, prognóstico da enfermidade, da doença, e alguém que te acompanhe do começo ao meio e até o fim do tratamento. Mas somente te dão paracetamol, praticamente amoxicilina, e te mandam voltar para casa com um raio-x debaixo dos braços, debaixo das axilas. Uma outra situação. Então, na saúde, o cidadão de bem presta a fomentar a indústria criminosa da saúde. Enquanto, em contrapartida, na questão da educação, o governo não tem, o Estado não tem a preocupação de realmente formar, educar culturalmente um indivíduo, mas abriu mão da educação, praticamente do ensino público. Nós estamos tendo aí N coisas na vida particular da educação. Então você observa pessoas sendo graduadas e formadas como se fossem automóveis em montadoras, formação em série, praticamente onde você tem no final das contas do cômputo um valor quantitativo e não qualitativo. Ou seja, são mais enganações do que veracidades. Estão enriquecendo a cada dia mais os magnatas da educação, os sofistas da educação atual, como dizia Sócrates, Aristóteles e Platão, que detestavam os sofistas, pois os mesmos viajavam de cidade em cidade, vendendo um saber, e um saber de baixa qualidade. Então, nós temos aí sofista, nós temos a palavra sofisma, e antigamente essa palavra não tinha a pejoração que tem hoje. Desculpa, atualmente não tinha a pejoração que tinha naqueles dias. Então, se você fala hoje uma coisa sofisticada, é algo bastante valorizado, enquanto que naquela época o sofisma e os sofistas eram ridicularizados pelos filósofos sérios, como Aristóteles, Platão, Sócrates, devido a esse fato. Viviam de cidade em cidade, vendendo um saber, torno a repetir, e um saber de baixa qualidade. Então, nós observamos que o Brasil hoje, o cidadão, ele se torna matéria-prima, ele se torna mercadoria para o Estado, para a saúde, para a educação, para o sistema usurário de agiotagem financeiro, instituições bancárias, que com aval do governo federal e da Constituição entraram para valer e para dominar. E, na realidade, são instituições que estão aí para arrancar tudo que você tem e cobrarem juros orbitantes e respaldado na lei como se fossem agiotas legalizados, cambistas legalizados, ou bicheiros legalizados, porque envolve paraísos fiscais, dinheiro de narcotráficos, dinheiro de desvios de erários públicos, dinheiros de sonegações de impostos, etc, etc. E montantes que se perdem de vista o número de zeros que nós podemos observar. São as instituições que mais estão lucrando na nossa atualidade, de forma praticamente exorbitante,
e ainda com respaldo da lei. Se você não pagar, você perde tudo que você tem para o banco, para a instituição financeira, com aval de magistrados, com aval da lei, arrancam tudo que você tem. Sítios, fazendas, gados, carros, de forma hipotecária, de forma a hipotecar tudo que você tem. Então, o cidadão, na realidade, num país de terceiro mundo, num país subdesenvolvido, ele não está para receber o bem-estar suposto do Estado, com o dinheiro que ele investe, como se fosse um retorno ao seu bem-estar. Mas ele é simplesmente uma mercadoria, ele é simplesmente uma matéria-prima, ele é simplesmente algo que funciona para manter e fomentar as instituições governamentais, de saúde, educacional, financeira e praticamente o contrário de países de primeiro mundo, em que o foco é o seu indivíduo, é o ser humano, é o cidadão trabalhador, o cidadão de bem, ou seja, tudo é em função do retorno ao bem-estar do cidadão. Se você observar uma outra situação, nós temos também aí, como o falso sistema religioso, como nós já falamos aí do sistema político, econômico, de saúde, financeiro corrupto, nós temos o falso sistema religioso, que tem tomado bastante espaço em países de terceiro mundo ou subdesenvolvido. Na realidade, não existe preocupação nenhuma com conversão, com transformação de almas, com salvação de alma, com mudança de comportamento, mas pregar a todo custo dízimos e ofertas, e tudo vale para aquele que é membro de uma determinada igreja e, se constituindo membro, é dizimista e ofertante. E nada vale para aquele que, se constituindo membro de uma dessas instituições da falsa teologia da prosperidade, com seus falsos pastores, falsos profetas e falsos mestres, que a Bíblia os chamam de ladrões, mercenários e salteadores, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes. Então nós observamos que essas ovelhas também servem para fomentar os luxos de seus líderes religiosos. E na falsa teologia da prosperidade, eles prometem o mundo e o fundo para quem é dizimista, que você doando 10, você vai receber 100, você doando um fusquinha, você vai ganhar uma BMW, você doando a sua casa, você vai ganhar uma mansão, você trabalhando para a igreja, você vai receber as chuvas de bênçãos de Deus, dos altos céus, e as pessoas num país em que praticamente predomina a miséria, a fome, o engano, a corrupção, o escândalo, a famigerância, o dolo, a falta de vergonha na cara, a falta de cultura, a falta de ética, de moral, de formação educacional e cultural. Isso é um prato cheio, então as pessoas caem matando. Opa, eu vou ali porque eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário, eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo, e acabam doando tudo o que tem e o que não tem para esses meliantes famigerados, e no final das contas, somente quem enriquece é o líder religioso, e a população, praticamente da comunidade, passa a observar que eles estão na mesma, ou ainda de mal em pior, enquanto somente os líderes estão aí andando de jatinhos, morando em mansões, viajando pelo mundo inteiro, tendo dinheiro e contas bancárias em todos os lugares, comprando rádios, emissoras de televisão, comprando bancos, financeiras, comprando prédios e mais prédios, e quanto mais prédios, mais lugares para acomodar os otários, dizimistas e ofertantes, e isso aí é um bem prejudicial para eles, enquanto os dizimistas e ofertantes se empobrecem, quanto mais igrejas cheias e lotadas, os líderes se enriquecem. E não existe um órgão governamental, estatal, federal, que venha regimentar o que é verdadeiro e o que é falso. Nós temos aí aberrações e mais aberrações, seitas e mais seitas, deformando, detonando, distorcendo, adulterando a mensagem primeira das Escrituras Sagradas, e nada acontece. Nós vimos aí, em última instância, a Dilma Rousseff assinou um decreto
permitindo ao seu Edir Macedo comprar um banco, uma porcentagem de um banco de Porto Alegre, onde só poderia ser investido dinheiro de capital estrangeiro. E ela, juntamente com os seus comparsas, conseguiu provar que Edir Macedo tem dupla cidadania e tem casa em Miami. Então ele poderia, obviamente, comprar os 49% desse banco de Porto Alegre. E assim foi. Então nós observamos que, em país de terceiro mundo, nós somos figurantes para manter o império e a nobreza de nossos administradores, muitas vezes corruptos, meliantes, desviadores de dinheiro público, de erário público, e que tudo acaba em pizza, tudo acaba em festa, como nós estamos vendo agora aí na questão do mensalão e do Lava Jato. Não vai dar em nada, o povo já começou a pagar as contas das diferenças que estão aí emergindo, já subiu então a conta de luz, subindo aos poucos a gasolina, subindo os impostos, né, subindo tarifas de energia elétrica, de água, etc., etc., subindo taxas de juros, né? Então nós é que vamos pagar as contas do mensalão e do Lava Jato para que tudo isso acabe em pizza, porque para nós só tem sobrado buracos, vergonhas, crises, apertos e falta de estímulo em um país das maravilhas, como é o Brasil. Então eu deixo aí a minha contribuição, e enquanto nós estivermos preocupados com o futebol, com a cervejinha gelada, com praticamente o Domingão do Faustão e outros temas aí da Globo e de outras emissoras de rádio e televisão, nós não vamos estar vendo a banda passar. Enquanto isso, a banda vai passando e vai levando tudo que nós temos. E quando nós acordarmos, será tarde demais. Então, samba, suor, cachaça, futebol, carnaval, mulherada, enfim, programas de Faustão, Domingão do Faustão, etc., etc., só nos levará a cada dia mais à alienação. Somos uma população apolitizada, alienada, sucateada, não temos nacionalidade, não temos patriotismo, estamos todos como se fôssemos bestas feras de um lado para o outro, não há união, não existe força política de cidadania, e quando alguém grita aqui, outro grita acolá, mas são vozes difusas e divergentes. Não existe união, não existe patriotismo, não existe unidade, não existe identidade nacional. Não existe um nacionalismo avultante para que pudéssemos nos unirmos de verdade para tentarmos mudar essa corja de políticos corruptos, de falsos pastores, de meliantes da saúde, de meliantes do judiciário, de meliantes do Senado, de meliantes da Câmara de Deputados, de meliantes do Supremo Tribunal de Justiça, de meliantes de todas as esferas e segmentos e instituições estatais, federais e privadas deste país, conjuntamente com o lixo das instituições financeiras e bancárias. E então, nós não sabemos que rumo vamos ter, mas nós somos usados. Nós não somos cidadãos de bens e temos os nossos direitos garantidos, mas nós somos usados para manter e gerir a administração governamental no maior luxo e suntuosidade que se possa imaginar. O Brasil praticamente é um país da aristocracia em que estão diluindo todas as instituições públicas em favor de uma minoria. Então não podemos falar em igualdade de distribuição de renda diante desses fatos. E eu pergunto, o que vai ocorrer agora com o mensalão, com o Lava Jato, é idêntico. Desvios e mais desvios de bilhões e bilhões de dinheiros do erário público, nenhum retorno visível, voltará em benefícios e bem-estar para a população, os buracos nas ruas continuam,
a saúde precária, a educação de mentirinha, vendida e sucateada para mega empresários da educação, com suas universidades, merda, unibosta, unipinto, unianos, e nós estamos vendo a degradação de cada dia. E um bando de idiotas pagando para comprarem diplomas e informação em série, de forma quantitativa e não qualitativa. Depois acham que são alguma coisa, caem aí no mercado de trabalho, não conseguem nada, uma minoria que consegue se estabelecer de forma também corrupta, de forma de indicação de apadrinhamento, inclusive com concursos públicos e concursos de OAB, e depois o resto vai trabalhar na feirinha da esquina, ou no supermercado do seu João, ou na rede de empresas do Magazine Luiza, ou do Silvio Santos, ou do Carrefour, enfim, e acabam pendurando os seus diplomas, porque na realidade foram comprados e não conquistados intelectualmente e a fundo. Já foi comprovado que um mestre formado em país de terceiro mundo não se compara nem a um graduado de país de primeiro mundo. E aí por diante, um doutor, né, um país de terceiro mundo não se compara a um mestre de um país de primeiro mundo. E praticamente um livre docente em país de terceiro mundo não se compara a um doutor de um país de primeiro mundo. Um PhD não se compara a um país de primeiro mundo como um livre docente. Então existe uma escala sempre maior de formação a nível qualitativo em países de primeiro mundo em relação a países de segundo mundo, de terceiro mundo ou subdesenvolvidos. Então nós não podemos perder de vista e nem de raciocínio. Nós, indivíduos em países de terceiro mundo e subdesenvolvidos, somos massa de manobra, somos mercadorias, somos matéria-prima para que esses líderes corruptos, políticos e religiosos e judiciários do magistrado possam nadar em banheiras de ouro abarrotadas de cédulas de dólares e de reais, enquanto a grande parte da população está em situação precária ou deficitária ou em crise. O país em crise, praticamente estradas, ferrovias, enfim, todas em estados críticos, e a saúde, a educação, a questão do emprego, do trabalho, e esses famigerados com uma parcela enorme da economia financeira em suas mãos, enquanto a grande maioria padece necessidade. Agora, só para encerrar, vamos falar um pouco da indústria do crime, esses fóruns, essas cortes, essas falácias, esses julgamentos, esses processos. Se nós até aqui agora estamos vendo a atuação do Supremo Tribunal de Justiça, imagina o que essas cortes vêm fazendo ao longo dos últimos anos. Eu, ao meu ver, desacredito de todos os processos e todas as sentenças que foram pronunciadas e auferidas até o dia de hoje, porque não podemos acreditar que um fórum seja honesto, sem blindagem, sem corrupção, quando o seu carro-chefe, o Supremo Tribunal de Justiça, está podre. Os desembargadores, os promotores, enfim, uma corja de meliantes sem fim. E eu fico aqui com o meu repúdio, a minha indignação, e gostaria de perguntar aos senhores brasileiros até onde isto irá chegar. Será que isso tem retorno? Tem conserto? Ou será um eterno retorno? Ou seria melhor o nosso retorno ao útero materno? Porque o que nós estamos vendo aí é um agravante do eterno retorno. Corrupção, impunidade, prisão em liberdade, desvios de dinheiro e vida regalada. 2, 3 meses na rua e vão usufruir e rir das nossas caras. Obrigado pela atenção e até... Antes de encerrar, eu gostaria de terminar a questão da indústria do crime. Para que serve o bandido? Para alimentar
advogados de porta de cadeia, promotores, juízes de direito, enfim, toda esta corja que está aí, que na realidade não faz uso da lei, mas faz vista grossa à impunidade, ao crime organizado, faz vista grossa à organização criminosa, a grandes e megas empresários narcotraficantes, grandes e megas empresários narcotraficantes, investidores de siglas de instituições financeiras fortes, como bancos Bradesco, Itaú, HSBC e tantos outros, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são pessoas totalmente respeitáveis à vistas do capitalismo selvagem. Eu gostaria de deixar aqui o meu repúdio, a minha vergonha, e estou muito entristecido de ser chamado de brasileiro e vivenciar todas essas falcatruas que nós estamos vivendo e vivenciando nos dias de hoje no país do pau-brasil, onde o pau está entrando nos nossos anos sem cuspe e sem vaselina. Nós temos aí um trocadilho onde Dilma Rousseff e o doleiro Rousseff nos russefando por cima, por baixo, pela frente, por trás, pela boca, pelo nariz, com toda a sua corja de meliantes e corruptos formadores de quadrilhas de organização criminosa. E nós observamos hoje que o crime organizado está mais organizado do que o judiciário, do que a lei, do que os juristas. Enfim, nós precisamos tomar cuidado, porque não existe mais segurança alguma. As seguranças que tem estão sendo assassinadas e mortas e aniquiladas pelo crime organizado dentro das delegacias, nas portas de suas casas, nos fóruns, nos carros de patrulhamento, enfim, um verdadeiro caos predomina neste país das maravilhas, né? O país do pau-brasil. E eu deixo então aqui o meu repúdio. E quantos advogados de porta de cadeia não se tornaram hoje milionários por libertar bandidos, traficantes de sentenças e cadeias e penas e praticamente transportando as fortunas desses mesmos como pagamento de honorários, etc., etc., para esses advogados que ficaram milionários em função de trabalharem para bandidos e, por conseguinte, receberem desses bandidos dinheiro de narcotráfico, de corrupção, de banditismo, de organização criminosa, que os deixam ricos do dia para a noite. Então nós observamos que toda essa indústria também do crime fomenta a indústria criminosa do Fórum, das comarcas, das cortes, do Supremo Tribunal de Justiça, dos advogados de porta de cadeia, dos promotores, dos juízes, dos desembargadores, todos estão aí recebendo propinas para garantir a impunidade. E não podem praticamente aplicar leis, porque se aplicarem leis e elas vierem a realmente serem executadas, não deixará margem para que outros meliantes continuem praticando corrupção. Então a coisa não pode ser punida, tem que deixar andar livre e solto, para que a corrupção nunca acabe. Então eu posso tirar e desviar dinheiro público, quando muito eu vou pegar uma pena de 3 ou 4 anos pelo Supremo Tribunal de Justiça. Sou primário, eu fico 2, 3 meses na cadeia, depois eu peço prisão domiciliar, saio da prisão domiciliar e vou gastar o meu dinheiro em Bahamas, em Miami, em outros paraísos fiscais. Então eu gostaria de deixar minha contribuição e até um próximo Hangout. Boa noite. E foi obrigado a utilizar na cirurgia talvez essas placas de ferro, de alumínio, para que pudesse regenerar o seu braço.
Então, o que ocorre? Quando eu estive na sua cidade, eu permaneci naquele lugar por quase 30 ou 40 dias. Além dele ter sido aposentado com um bom salário, aproximadamente US$ 4.000, tinha sua própria casa, que o seguro lhe conferiu, seus filhos estudando nas melhores faculdades. E o que me chamou a atenção foi o fato dele não ter que estar correndo atrás de médico e em filas de médicos. Todo sábado pela manhã, o médico vinha até o seu domicílio e de corrupção ou qualquer tipo de mau uso do dinheiro público, ou de erário público, ou desvio de dinheiro público, até a bala que eles utilizam no revólver, a família é obrigada a pagar. Existem situações em que as penas são pesadas, você vê situações de crimes contra o Estado ou contra outro indivíduo, em que as penas praticamente são pesadas, 30, 40, 50 anos de reclusão. Então nós temos realmente uma cidadania. Observamos que as pessoas têm a sua identidade, têm a sua segurança garantida pelo Estado, tudo em função do bem-estar. Eu gostaria de citar um exemplo. Quando eu estive no Canadá, um parente do meu pai, por parte paterna já falecido, sofreu um acidente e acabou tendo uma fratura exposta. Muito boa noite. Nós vamos participarmos juntos neste período e vamos fazer um breve apanhado de algumas características e diferenças entre um país de primeiro mundo e um país de terceiro mundo ou subdesenvolvido. Então eu gostaria de comentar conjuntamente com vocês para que pudéssemos ter pelo menos um presságio ou uma suposição do que vem a ser essas diferenças. Muito bem. É bem lembrar que a questão realmente é ideológica e cultural e também, poderíamos dizer, mental. Pois bem, um país de primeiro mundo, nós temos políticos sérios, nós temos pessoas na sociedade engajadas profissionalmente e não somente de aparência. Você observa que não é uma situação em que, na realidade cultural, em que não pesa o que tem mais chora menos, o vale tudo pelo dinheiro, e etc, etc. Então existe realmente uma inter-relação pessoal, uma relação interpessoal e praticamente coletiva, no sentido de atingir o bem-estar comum. E observamos que existem leis, existem regras que devem ser cumpridas, obedecidas. Outros sim, as punições e as penalidades da lei podem ser aplicadas. Nós temos países, inclusive, que quando existe qualquer denúncia, toda a administração, todo o aparato administrativo, governamental, ele existe em função do cidadão. E isso em verdade e em fato. Então você observa que o dinheiro gerido por cidadãos honestos que trabalham, cidadãos de bem, que pagam seus impostos, realmente estão sendo garantidos pelo retorno daquilo que pagam. Pois bem, você tem um governo, uma administração voltada ao interesse comum
praticamente ao bem-estar individual e coletivo desta sociedade. Então, nós temos uma saúde que funciona, nós temos uma educação que funciona, nós temos um Supremo Tribunal de Justiça que funciona, uma corte que funciona,